Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 41. Iniciamos semana passada uma exposição de um contexto maior, do versículo 30 a 50, onde Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos que eles precisam ser servos de todos. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos esse texto e refletirmos naquilo que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e também a cada um de nós que aqui estamos. Marcos capítulo 9, 38 a 41. Jesus ele vai declarar: quem não é contra nós é por nós. Temos esse tema, essa mensagem, numa declaração que o Senhor Jesus faz. Eu quero convidá-lo, vamos orar mais uma vez, e após a oração faremos a leitura do texto, e iniciaremos a exposição do mesmo. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar reunidos aqui mais uma vez, e nós já expressamos ao Senhor a nossa adoração, nós reconhecemos que somente Tu és Deus. Reconhecemos, ó Pai, que dependemos totalmente de Ti. Expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E agora nós rogamos, ó Pai, que Tu fales aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que creiamos naquilo que a Tua palavra diz. Que sejamos, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. E que vivamos para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, irmãos. Marcos 9, 38 a 41. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe com bastante atenção. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, lhe respondeu: não proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e passa logo depois a falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus declara muito claramente: quem não é contra nós é por nós. É impressionante, irmãos, pararmos para essa declaração, pararmos e vermos essa declaração de Cristo Jesus e constatarmos um fato acerca da vida humana. É impressionante pararmos e olharmos para esse texto e vermos o quanto que há semelhanças, o quanto que somos parecidos, o quanto que não há distinção em dizer que há no coração humano o anseio por glória. Você já parou para pensar acerca disso? Lucas, me ajuda aqui, não está funcionando não. Há no coração humano o anseio por glória. Há no coração humano, isso quando falo humano, falo de todos indistintamente, aquele desejo humano de se mostrar, de se provar o seu valor. Cada pessoa humana, cada indivíduo humano deseja mostrar a sua superioridade em relação a outras pessoas. Não há como escaparmos desse fato, dessa realidade. E esse anseio, irmãos, que há no coração humano, ele é um anseio pecaminoso, ele é um desejo corrompido pelo pecado e pela queda. Toda vez que tentamos, toda vez que desejamos mostrar o nosso valor em detrimento de outra pessoa, toda vez que desejamos mostrar que eu sou melhor, sou mais competente, sou mais hábil do que a outra pessoa, isso provém de um coração corrompido, de um coração que peca.
cada um de nós aqui, a começar por mim, possuímos uma grande tendência a agir de tal modo que o meu valor seja reconhecido publicamente. E por causa disto, menosprezamos aquele que não nos interessa. Por causa disto, fazemos acepção de pessoas. Por causa disto, desdenhamos daquele que não é interessante para nós. Aquele que se coloca como obstáculo em nossa vida e nossa caminhada. E é impressionante constatarmos que isso que aqui declaram os irmãos está muito claro nesse texto. É importante que reconheçamos que há um padrão pecaminoso que está presente na vida dos discípulos e do mesmo modo se manifesta em nossa própria vida, em minha própria vida. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante percebermos que Jesus está consciente deste padrão pecaminoso e trata os seus discípulos. O texto dessa noite, haveremos de verificar Jesus Cristo tratando os seus discípulos. Ele trata com uma declaração, e as demais que se seguem, quando ele diz que não é contra nós, é por nós. Essa passagem nos ajuda a compreender como que Jesus trata essa postura pecaminosa em seus discípulos e como podemos ser úteis no reino de Deus. Então eu quero que você vá para a sua casa com a compreensão de um fato. A grande ideia dessa noite é que precisamos reconhecer o valor de nossos irmãos e juntos servirmos no reino de Deus. Para que eu não assuma uma postura de sobressalto, para que eu não assuma uma postura de vanglória, para que eu não me considere superior ao meu irmão, mais importante do que o meu irmão, mais valoroso do que o meu irmão, eu preciso reconhecer o valor de meu irmão e juntos servimos no reino de Deus. Olhemos o versículo 38. O texto nos diz: disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Nós temos aqui a declaração do apóstolo João, e com essa declaração do apóstolo João, nós temos que reconhecer os discípulos cometendo um grave erro. Os discípulos erram ao proibir que outro discípulo, fora do colegiado apostólico, exerça o ministério de exorcismo. O apóstolo João, como porta-voz dos demais discípulos, cometeram um grave erro. Eles não reconhecem o valor de um outro discípulo de Jesus que não fazia parte do colegiado apostólico. É importante dizer, irmãos, que nós não sabemos o motivo pelo qual João fala com Jesus acerca desta proibição. Não sabemos o motivo. Seria por causa da repreensão que Jesus acabara de lhes dar? Quando Jesus Cristo convoca que eles sejam humildes, quando Jesus Cristo convoca a que eles compreendessem o Evangelho e servissem uns aos outros? Talvez. Mas o fato que está diante de nós é percebermos que há aqui uma grande ironia. Há uma grande ironia. E qual é essa ironia? A ironia, irmãos, se manifesta no fato de que os apóstolos fracassaram. No texto anterior a este, dois textos anteriores a este, mostra-nos o fracasso dos apóstolos. Enquanto que os apóstolos de Cristo fracassam, esse discípulo desconhecido estava logrando êxito em seu ministério. É importante nós olharmos para esse contexto e entender isso. E o motivo de João proibir, ele proíbe em concordância com os demais discípulos, era porque, olha para o texto, qual é o motivo? No final do versículo 38, ele não nos seguia. Por que João e os demais discípulos proíbem aquele discípulo desconhecido a praticar o exorcismo? Porque, segundo o julgamento de João, os demais discípulos, ele não fazia parte do colegiado apostólico. E aí então, meus queridos, olhemos para o contexto, e aqui é importante perceber que narrativa após narrativas, as falhas dos discípulos vão sendo evidenciadas por João Marcos. E eu quero que você entenda isso.
João Marcos tem um propósito ao escrever em seu evangelho essa narrativa de fracasso. João Marcos quer mostrar que os discípulos de Jesus estão fracassando no discipulado, eles estão errando, erros sucessivos, erros após erros. E aí então, dentre muitos erros que os discípulos cometem, é preciso lembrar no capítulo 9, do 14 a 29, nós já vimos sobre isso, quando João Marcos nos mostrou que os 9 discípulos que não subiram ao monte, mas ficaram ao pé do monte, eles fracassaram na tentativa de expulsar um demônio mudo e surdo de uma criança. Há uma sequência de narrativas de fracasso. Os discípulos fracassaram, os 9 que não subiram no monte da transfiguração fracassaram a expulsar um demônio, não conseguiram expulsar um demônio. Discípulos que caminhavam lado a lado de Jesus. E aí João Marcos nos apresenta um outro texto, uma outra narrativa de fracasso, capítulo 9, 30 a 37. Aqui no capítulo 9, 30 a 37, João Marcos está mostrando novamente os discípulos fracassando, quando estes ignoram a missão de Jesus. Eles não querem saber de Jesus como Messias sofredor, como Jesus servo. Ao contrário disto, eles estão preocupados com o quê? Quem vai ser o maior? Quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda? Quem vai ser entre aqueles que terá maior glória no reino do Messias? E o texto de hoje nos mostra um outro fracasso dos discípulos, o fracasso de rejeitar outros discípulos que não faziam parte do colegiado apostólico de Jesus. É muito importante percebermos isso. João Marcos tem um propósito, ele tem uma intenção, ele quer mostrar que os apóstolos estão errando, os apóstolos estão falhando. Eles também foram discípulos que foram tratados por Deus, corrigidos por Deus. Eles também foram discípulos que precisaram crescer espiritualmente. Meus amados irmãos, como é importante para nós percebermos isso, porque em nossa própria caminhada cristã, eu, Rodrigo, você, cada um de nós, houveram momentos em que nós fracassamos. Em nossa própria caminhada cristã, houveram momentos em que nós agimos contrários àquilo que Deus diz. E quantos discípulos de Jesus, em momentos de fracasso, pensaram: eu vou abandonar o barco, eu não vou mais viver em comunhão com a igreja, eu não vou mais viver em comunhão com meus irmãos, porque eu errei. Eu que tanto falei que não podia praticar esse pecado, eu pratiquei. Eu que tanto julguei aqueles irmãos que falhavam, que caíam, eu caí. Fracassei, não há mais esperança para mim, eu não posso mais. Quantos irmãos, quantos cristãos no tempo de hoje, em sua caminhada cristã, fracassam e querem abandonar o barco? João Marcos está mostrando uma realidade do discipulado, o custo do discipulado. E Jesus já falou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí então, é importante que percebamos que o motivo deste fracasso e dos fracassos anteriores se deu pela incredulidade, se deu pela falta de vontade de ouvir a voz de Jesus, de entender o que Jesus está falando. E especialmente aqui nesse contexto está diante de nós o fato de que existe uma competição entre os discípulos de Jesus, existe uma competição no colegiado apostólico. Quem é o melhor entre nós? Entre os 12, quem é o queridão de Jesus? Quem é aquele a quem Jesus é mais chegado? É importante entendermos, irmãos, que a competição ela é motivada pelo orgulho, a competição é motivada pela vanglória, a competição ela é motivada pelo anseio e desejo de ter proeminência. E esses anseios, desejos pecaminosos que dominam muitas vezes o coração e a mente dos discípulos de Jesus, há de conduzi-los ao fracasso. Como é importante para nós nessa noite ouvirmos isto, olharmos a palavra de Deus e reconhecermos que os discípulos eram homens de carne e osso como eu e você. Como é importante
Senhor, por que eu estou fracassando tanto na vida cristã? Por que a minha vida não é frutífera? Por que eu não tenho ganhado pessoas ao Senhor? Por que eu não tenho sido uma testemunha cheia do poder do Espírito Santo? Por que, Deus, eu não estou sendo instrumento em suas mãos como eu gostaria, como já lhe pedi? E talvez, irmãos, o motivo seja o mesmo dos apóstolos de Cristo, que neste momento da caminhada estão sendo discipulados, estão sendo tratados pelo Senhor Jesus. É muito importante que nós abramos o nosso coração para Deus, examinemos a nossa vida cristã e reconheçamos aonde estou fracassando. E o reconhecimento do fracasso não significa abandonar a fé, não significa abandonar a comunhão da igreja, não significa abandonar o serviço. Ao contrário de tudo isso, significa quebrantamento na presença de Deus. Significa: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que existe uma dinâmica pecaminosa em meu coração, em minha mente, que tem feito com que eu não caminhe. Nós precisamos nos recordar, queridos, que o ministério público de Jesus, até essa altura do campeonato, o ministério público de Jesus é intensamente conhecido por toda a Palestina. Os irmãos já ouviram falar nessa exposição de Idumeia até Tiro e Sidom e toda a região de Decápolis. Jesus, ele é conhecido, a sua pessoa, a sua obra, gentios e judeus. Em toda aquela região da Palestina já ouviu falar de Jesus. E aí então, nesta multidão, multidões e mais multidões que iam de encontro a Jesus, ouviam os seus ensinamentos. Os irmãos já foram testemunhas disso. As pessoas ficavam maravilhadas pela autoridade de Jesus, a autoridade para ensinar, para expulsar demônios, para curar enfermos, ressuscitar mortos, e a autoridade de Jesus sobre a natureza. Aquela multidão e multidão, centenas, milhares de pessoas tinham ouvido seus ensinamentos, e entre aquelas multidões, centenas, se não milhares de pessoas já creram em Cristo Jesus, já estavam seguindo a Cristo Jesus. E dentre essa multidão, nós temos um personagem desconhecido. Quem é este homem que expulsa demônio? O texto não nos diz seu nome. Ele é um anônimo. O anonimato é um servo de Cristo que trabalha nos bastidores. É um servo de Cristo que cumpre a vontade de Deus sem ser conhecido. E o seu nome não entrou na história, mas a sua história entrou na história. A grande maioria dos discípulos de Jesus Cristo não tem seu nome escrito nos anais da história, mas a grande Jesus podem ser usados tremendamente para a glória de Deus. Então nós temos aqui algo muito interessante, uma ironia significativa. Nós temos Jesus aprovando o ministério desse discípulo desconhecido e reprovando, corrigindo os seus discípulos que eram conhecidos. Que ensinamento precioso, irmãos. Como é importante para nós essa noite pararmos e reconhecermos a necessidade de buscarmos em nossa vida a aprovação de Jesus, a necessidade de darmos ouvido àquilo que Jesus Cristo diz e reconhecermos aquilo que temos fracassado e pedirmos: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma-me, muda, ó Deus, para que eu seja aprovado por Ti. E o texto continua, João dizendo que proibiu aquele discípulo desconhecido de exorcizar. Jesus, olha o versículo 39, Jesus, porém, respondeu: não o proibais. Não o proibais. E continua: ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Assim qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome,
porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E aí, meus irmãos, nessa resposta, nesse diálogo de Jesus com seus discípulos, nós temos Jesus corrigindo seus discípulos e ensinando-lhes a reconhecer o valor e o ministério de outros discípulos. Nós temos um ensino precioso para mim, para você, para todos nós. Jesus Cristo está nos ensinando, Ele está corrigindo, Ele está dando a direção correta. E o seu primeiro ensino, quando Ele declara, não o proibais, o seu primeiro ensino é, olha o versículo de número 39, Ele continua dizendo, 39:40, ninguém há que realize o milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. E continua, pois que não é contra nós, é por nós. O Senhor Jesus Cristo, aqui, Ele está ensinando que um discípulo seu é reconhecido pela submissão desse discípulo ao seu nome e à sua pessoa. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido pela submissão. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido porque um discípulo de Jesus não fala mal do nome de Jesus. Um discípulo de Jesus não pensa mal a respeito de Jesus. Um discípulo de Jesus se sujeita à autoridade de Jesus. Um discípulo de Jesus não age contrário à obra de Jesus. Então, o Senhor Jesus está trazendo uma lição preciosa aos seus apóstolos. Jesus está mostrando aos seus apóstolos que eles estavam sendo preparados para dar continuidade ao ministério de Jesus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, como esse momento é importante para a história da igreja. Como é importante reconhecermos o modo como reconhecemos o discípulo de Jesus. Ele não é uma pessoa que se rebela contra o seu Senhor. Ele se submete, ele o honra, ele se entrega e se humilha, e há quebrantamento. É muito importante reconhecermos esse ensinamento que Jesus Cristo está trazendo, porque na continuidade da história, na igreja, no livro de Atos, nós temos o Evangelho de Deus que principia a igreja ali em Jerusalém, e ela se expande por todo o mundo, e chega e ultrapassa as fronteiras, o Evangelho de Deus se expandindo até os confins da terra. E quando os discípulos chegam a Antioquia para testificar o que está acontecendo em Antioquia, eles reconhecem em Antioquia, entre os gentios, que aqueles também eram discípulos de Jesus. Eles reconhecem que são discípulos de Jesus porque se submetem à autoridade, à pessoa, e reconhecem a suficiente obra de Cristo Jesus. Nós temos no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, esse mesmo colegiado apostólico, esses 12 discípulos, exceto aquele que traiu, mas nós temos ali os discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, autenticando, reconhecendo que os gentios foram incluídos, são participantes da nova aliança. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a declaração de Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz: ninguém que realize o milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. Você percebe algo interessante? Jesus está mencionando acerca da sua pessoa. Jesus, ele diz: ninguém há que realize em meu nome, um milagre em meu nome, e possa logo depois falar mal de mim. Aí ele continua: pois quem não é contra mim, é isso? Ele diz: pois quem não é contra nós, é por nós. Jesus Cristo aqui, mesmo corrigindo os seus discípulos, está incluindo os seus apóstolos. Jesus Cristo aqui está estabelecendo que os apóstolos são aqueles que dão continuidade. Os apóstolos são aqueles que vão levar o Evangelho por toda a terra, fazendo novos discípulos que farão outros novos discípulos. E aqui a multiplicação de discípulos. E nós temos, amados irmãos, uma realidade tão linda e tão bela, que é a expansão do Evangelho de Deus. Os irmãos se acompanharam
terminar a exposição do livro de Atos, viram o quão glorioso foi a expansão do Evangelho. E nós temos uma questão muito importante: como eu reconheço o discípulo de Jesus? Abra lá em Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10, nós temos o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Roma. O apóstolo Paulo, ele diz com tanta clareza e beleza como se reconhece o discípulo de Jesus. Romanos 10, 9 e 11, o apóstolo Paulo fala, acompanhe comigo: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Continuando: porque toda a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos o apóstolo Paulo nos mostrando que é discípulo de Jesus todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. É discípulo de Jesus todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a igreja expandiu, a igreja cresceu. Então, meus queridos irmãos, a igreja de Jesus não está circunscrita a um grupo pequeno e fechado. A igreja de Jesus não é somente aquele colegiado apostólico, mas todos aqueles que confessam o nome de Jesus e creem em Cristo Jesus, ressuscitou dentre os mortos. A igreja de Jesus, ela transcende as denominações, ela transcende as igrejas locais. A igreja de Jesus é composta por todo aquele que confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E aí nós temos algo muito importante: como eu reconheço uma pessoa, se ela é de Jesus, se ela tem uma confissão bíblica da sua fé, como esta que lemos em Romanos 10, 9 e seguinte. Mas também nós podemos reconhecer se uma pessoa é discípulo de Jesus. E aqui nós temos os 5 solas da reforma protestante. Nós temos sola fide, somente a fé, a justificação é por meio da fé. Nós somos justificados por meio da obra de Cristo Jesus e recebemos a justificação pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus, a fé em Cristo Jesus. Somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, não temos amuletos, não temos dogmas, não temos doutrinas humanas que sobrepõem a palavra de Deus. A Bíblia para nós, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é autoridade para a nossa vida. Como se reconhece o discípulo de Jesus? Se esta pessoa, ela reconhece e crê que a salvação é somente pela graça. Não somos salvos por obras, mas tão somente pela graça de Deus. Como se reconhece o discípulo de Jesus? Se ele dá glória somente a Deus. Como é importante, irmãos, sabemos que um discípulo é identificado somente pela fé, somente pela Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória. Glória somente a Deus. Nós, com isso, precisamos reconhecer algo muito importante. Qual foi o erro dos discípulos de Jesus? Acharem que somente eles poderiam promover, somente eles poderiam exercer o ministério público de Jesus, dar continuidade. Mas Jesus está nos ensinando que há muitos outros discípulos que estão no anonimato. Qual a importância disso para nós? Precisamos reconhecer, meus amados irmãos, o valor de nossos irmãos em Cristo que são de outras igrejas e outras denominações. Quantas vezes a nossa relação com outros irmãos em Cristo, com outras igrejas que são bíblicas, que são
tem a mesma fé que a nossa, quantas vezes essa relação fica prejudicada porque enchemos nosso coração de orgulho, enchemos o nosso coração de vanglória e nos julgamos superiores? Quantas vezes nos julgamos superiores de que outros irmãos? Quantas vezes não nos julgamos como mais conhecedores da Bíblia, ou como mais espirituais, ou como mais experientes, e agimos com desprezo, com desdém, e não damos valor ao irmão em Cristo? Como é importante para nós reconhecermos a realidade de que nossos irmãos em Cristo, independente a que denominação evangélica seja, se eles confessam a fé bíblica em Cristo Jesus e têm uma fé bíblica, são nossos irmãos, e com eles podemos comungar da fé e anunciar o Evangelho. Nós precisamos reconhecer isto. Agora há um segundo ensino, olha o versículo 41. Jesus fala assim: assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus, portanto, aqui está advertindo aos seus discípulos a que não agissem com intolerância e exclusivismo. Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos a que abandonassem a postura de orgulho, a que abandonassem a postura de desdém, a atitude de desdém, de descrédito, de exclusivismo, como se somente eles fossem discípulos, somente eles pudessem realizar a obra de Deus. Jesus está ensinando os seus discípulos a que rejeitassem essa atitude, e Jesus deseja que os seus discípulos ajam com bondade, ajam reconhecendo o valor e a importância de outros discípulos, a importância que estes outros têm para o seu reino. Nenhuma igreja de Cristo Jesus pode se considerar superior a outra igreja. Se esta é fiel à doutrina bíblica, independente de que denominação seja, se é bíblica, se crê nos 5 solas e está afirmado nas Escrituras, são tão valorosos como nós. Jesus, portanto, está conclamando os seus discípulos a sempre estarem prontos a servir a seus irmãos, a servir uns aos outros, e não agir com espírito de superioridade. Quantas vezes nos achamos superior a outros irmãos? Quantas vezes deixamos de reconhecer o valor que todos têm? E aqui sabemos que nós temos a igreja de Cristo, a igreja invisível, como Deus a vê, de todos aqueles que foram regenerados, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estão espalhados pelo mundo. Mas também sabemos a importância da igreja local, o corpo local de Cristo, como esta igreja, como a nossa igreja. E aí, irmãos, olhem para a declaração de Jesus. Jesus Cristo fala o seguinte: porque sois de Cristo. Jesus declara: porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E aí Jesus Cristo está ensinando algo muito precioso: a nossa união com Ele, a nossa posição em Cristo. Precisamos reconhecer o nosso valor, e o nosso valor não é intrínseco a nós, mas o nosso valor está na pessoa de Cristo Jesus. O nosso valor reside no fato de que nós somos um com Cristo, a nossa união com Cristo. E é assim que o apóstolo Paulo ensina, é assim que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos de Cristo ensinaram. Lá em Romanos 8, 9, o apóstolo Paulo fala: vós, porém, não estáis sob domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, se temos o Espírito de Cristo, a Cristo pertencemos. E isso deve ser motivo para nós de júbilo, de alegria, porque se pertencemos a Cristo, nós fomos libertos da ira vindoura. Não há
condenação sobre nós, porque estamos em Cristo. O pecado que eu cometi e você cometeu foi colocado em Cristo. Ele pagou o preço, não há condenação. Todos temos igual valor diante de Deus, todos somos preciosos a Deus nosso Pai. O apóstolo Paulo fala, por Romanos 14:8, pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O nosso contentamento, o motivo de nos gloriarmos, não está em nós, mas está em Cristo Jesus. Porque quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? Nós somos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, 23, ele fala: e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Amados irmãos, nós temos que nos alegrar e regozijar, porque somos de Cristo Jesus. Não há pecado, não há maldição, não há culpa penal diante de Deus a todos que estão em Cristo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que em vós habita, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço? Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Como precisamos, como igreja, sabermos que nós somos de Cristo. E os apóstolos de Jesus precisavam entender isso. Os apóstolos precisavam entender que aquele discípulo desconhecido, que eles proibiam de expulsar demônios, na verdade, aquele discípulo desconhecido tem o mesmo valor. É tão precioso quanto os demais apóstolos e são servos de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, ele fala: observais a aparência externa. Se alguém tem a convicção de ser de Cristo, considere este fato, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. O que nós temos que entender é aquilo que Jesus Cristo está falando: quem não é contra nós, é por nós. Jesus Cristo inclui os apóstolos, inclui o discípulo desconhecido, e inclui a cada um de nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há um motivo de júbilo, há um motivo de alegria, há um motivo de louvor a Deus. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Amém. Não há condenação sobre nós. O Senhor está conosco. Por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós somos? Nós somos de Cristo. Amém. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É exatamente isso que aquele discípulo desconhecido está fazendo. Ele está na autoridade de Jesus, expulsando demônios. Ele está na autoridade de Jesus, proclamando o Evangelho que liberta aqueles que estão oprimidos. Amados irmãos, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo nos fala: em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, se nós nos colocarmos na postura de servos uns dos outros, se eu reconheço o teu valor no corpo de Cristo e você reconhece o meu valor, e mutuamente reconhecemos o valor de cada um, e todos juntos trabalhando, servindo, trabalhando para o Senhor, cumprindo a vontade de Deus, a nossa recompensa está garantida. Amém. A recompensa que o Senhor tem dado ao seu povo, à sua igreja. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:18: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Meus amados irmãos, caminhemos unidos, caminhemos
trabalhando uns com os outros, servindo uns aos outros, cada qual com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, com os seus recursos. Façamos o melhor para a glória de Deus, porque uma igreja que está unida em Cristo, que sois de Cristo, como Jesus fala, ela é uma igreja militante, guerreira, é uma igreja que triunfa diante as suas batalhas. Então precisamos compreender algo: eu pertenço a Cristo Jesus. Amém. Se você nasceu de novo, você não pertence mais a você, você agora pertence a Cristo Jesus. Se você confessa a fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você pertence a Cristo Jesus. Você, eu, nós pertencemos a Cristo. Pertencer a Cristo, irmãos, deve ser o motivo de maior júbilo que temos em nossa vida, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Então precisamos reconhecer o valor de nossos irmãos e juntos servirmos no reino de Deus. Que possamos realmente, meus queridos, reconhecendo individualmente o valor de cada um, reconhecendo o valor que todos têm no corpo de Cristo, trabalharmos e servirmos para a glória de nosso Deus. E como igreja local, possamos também reconhecer o valor de cada igreja que é de Cristo Jesus, que é fiel à palavra de Deus, e juntos, unidos, vivendo o Evangelho, proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Como é importante reconhecermos que os discípulos erraram. Eles erraram ao proibir que outro discípulo fora do colegiado apostólico exercesse o ministério, mas Jesus os corrigiu. Jesus disse: não proibais. Jesus, ele corrige os seus discípulos e ensina-lhes a reconhecer o valor e o ministério de outros discípulos. Que assim seja conosco. Que você possa reconhecer o valor de cada irmão e juntos trabalharmos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus. Eu quero convidá-lo a consagrar ao Senhor a sua vida e falar: Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Que eu reconheça o valor de cada irmão em Cristo, cada membro desta igreja, e possamos juntos servi-lo para a glória do teu nome, porque quem não é contra nós é por nós. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu sabes o valor de cada discípulo do Senhor. Valor este, ó Pai amado, que se fundamenta na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, porque em Cristo Jesus nós somos, ó Deus, um só. E, ó Deus querido, que nós sejamos servos, irmãos, que juntos, ó Pai, labutam, trabalham para a realização da tua obra. Que haja, ó Pai amado, entre nós o amor uns aos outros. Que haja, ó Pai amado, entre nós a disposição, a dedicação ao trabalho do Senhor. Aqui não façamos, ó Pai, acepção ou preferência, ou, ó Deus, algum tipo de pecado, ó Deus, de rejeição, de exclusão, de pouco caso ao que está sendo feito. Ó Pai, usa-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor.